Olha, a partir desta quinta-feira, é a primeira quinta-feira do mês de setembro, e toda quinta-feira a gente vai receber um profissional para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, que é o Setembro Amarelo, gente. É um mês inteiro dedicado para falar, para conversar sobre prevenção ao suicídio. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a enfermeira em saúde mental e coordenadora do CAPS Geral, a nossa amiga Sussu Vieira, e a psicóloga e mestre em gestão e saúde, a Nayara Ribeiro, para a gente conversar um pouquinho sobre a programação do município. Todo município, toda a Secretaria de Saúde tem na sua própria rede, em cada uma das cidades que você que está nos assistindo fora de Quixeramobim, a sua cidade com certeza deve ter uma programação especial voltada para esse tema. Isso é uma campanha nacional e isso envolve muitos profissionais. E a gente vai falar sobre Quixeramobim e se você estiver nos acompanhando no seu município, procure saber no seu município como é que está sendo desenvolvida essa campanha na sua cidade, tá? Mas agora vamos falar sobre aqui o nosso município e essas atividades que estão sendo desenvolvidas. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por terem aceito aqui o nosso convite. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós que agradecemos o espaço. É sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde mental, falando sobre qualidade de vida e, em especial, sobre o Setembro Amarelo. Sussu, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Elistênio. Dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer pelo convite, né, a você, pelo seu programa maravilhoso, né, muita audiência, ponto de vista. Agradecer ao pessoal da Sertão TV, né, do Sistema Maior. E dizer que é tão importante, né, a gente falar de um tema tão relevante, né, para a nossa população, não só nesse mês, né, durante o ano inteiro, mas esse mês especialmente dedicado à valorização da vida. Sussu, explica pra gente, o que vocês prepararam de programação, como é que vocês imaginaram esse mês de setembro para toda a rede do CAPS Geral ser coordenada e distribuída com atividades durante o mês? Como é que vocês estão pensando isso? Pronto, Elistênio. Na verdade, a rede de atenção psicossocial ela é algo bem amplo, né? Não contempla só os CAPS, né? Nós temos o CAPS Geral e temos o CAPS AD, mas a rede ela contempla a atenção primária, né? O serviço de urgência, ela contempla muitas outras instituições e equipamentos em que as pessoas podem procurar ajuda quando precisar, tá? Então, assim, mas o CAPS ele se reúne com o CAPS AD no mês de setembro e aí a gente faz diversas, né, uma programação bem extensa junto com outras secretarias, né, educação, cultura, junto com a saúde, enfim, para que a gente possa contemplar e atingir o maior número de pessoas durante todo esse mês. Então, são ações integradas, né? Sim, ações integradas. A rede se reúne e cada um oferece aquilo que pode para mobilizar e conversar sobre o tema, né? A gente vê o que já está funcionando, grupos de cultura, né? Tem visita à casa de Antônio Conselheiro, que eu acho importantíssima essa questão cultural, né? A Secretaria de Educação, lá na Praça da Juventude, estão acontecendo vários momentos. Então, a gente se reúne, junta todas as atividades e aí faz um setembro bem bonito. Perfeito. Nayara, por que é importante a gente falar sobre esse tema? Você, como profissional, sabe muito bem exemplificar sobre isso, mas por que é importante ter um mês para falar sobre a prevenção do suicídio? Bom, o SUS ele é um sistema bem complexo que ele tem como os seus princípios a integralidade. E dentro da integralidade está o cuidado completo do ser humano. E a saúde mental ela não pode ficar de fora. Dentro dessa perspectiva, o Setembro Amarelo ele vem com essa iniciativa, esse desejo de trazer para o debate na sociedade sobre esse tema que é a saúde mental. O que muitas vezes gera uma certa discussão é esse conteúdo campanhista, que a gente entende que falar sobre saúde mental, falar sobre prevenção ao suicídio deve acontecer o ano inteiro. Só que a gente aproveita esse mês, né, e utiliza essa cor amarela para chamar a atenção mesmo para o tema, de que a gente deve estar atento e que a gente deve estar mais sensível para essas questões de adoecimento psíquico, porque os números são muito alarmantes. Então, no mundo, mais de 700 mil pessoas tentam suicídio, morrem por suicídio a cada ano. No Brasil, já acaba sendo a segunda principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos e a 12ª causa na população em geral. Então, é um fator que gera uma morbidade muito, muito interessante, assim, muito forte. Já no Ceará, a gente também tem dados que mostram
que muitas pessoas tentam suicídio e muitas acabam falecendo por essa causa. A gente chama de violência autoprovocada. É uma média de 41 pessoas no Ceará que morrem todos os meses vítimas de suicídio. Então, diante de todos esses números que são assustadores mesmo, fazem com que a gente pense estratégias na sociedade, utilizando o Sistema Único de Saúde e também a rede particular, também, se for o caso, para quem tiver essa possibilidade, né, para que as pessoas que sentirem que não tem mais sentido para a sua vida, que sentirem que estão passando por um adoecimento psíquico que faz com que elas pensem que a morte possa ser uma saída, que elas realmente procurem ajuda. Perfeitamente. Nós vamos conversar mais um pouquinho ainda, porque eu queria juntar a rede com a rádio, porque eu acho que os ouvintes da Canudos precisam acompanhar quando a gente for falar sobre os números, e aí com toda a rede reunida fica melhor. Então a gente fala já sobre o serviço e a programação. Mas, Sussu, como é que funciona a rede? Hoje em dia, se eu, porventura, precisar de ajuda, como é que eu faço para recorrer a essa rede do CAPS? E aí eu queria que você explicasse também a diferença entre o CAPS AD e o CAPS geral. O que faz um e o que faz outro? Pronto, só voltando um pouquinho à fala da Nayara, eu acho importante, é um dado importante. No estado do Ceará e no Brasil, né, hoje, o suicídio ele mata muito mais que os acidentes de trânsito relacionados à moto, que moto mata muito mais do que carro ou os outros acidentes. É verdade. É verdade isso. Isso são dados de estudos. Principalmente no Ceará. E olha que nós temos moto aqui, não é brincadeira não, viu? Especialmente no Ceará. Então, também nessa programação, nós temos uma ação com a autarquia de trânsito, né, que vai estar comemorando aí a Semana do Trânsito, de 18 a 26, se eu não estiver errada. Mas a gente tem também um dia que vai estar, né, numa ação com a autarquia de trânsito. Então, isso é muito alarmante, isso é muito preocupante, né, para a população, para a gestão, e a gente está muito sensibilizado, né, nesse tema. E é algo silencioso, porque assim, sim, um acidente de trânsito ele gera toda a comoção, uma rede de atendimento que é, assim, trágico. Mas você tem uma certa noção maior por parte das pessoas de que aconteceu um acidente, foi daquele jeito, e tem toda uma repercussão. Sim. Já no suicídio é diferente, né? É muito diferente. Então, assim, é mais silencioso e por isso que ele acaba sendo também, tendo um número maior e muito mais preocupante, né? Porque você não consegue chegar efetivamente no combate do problema com a mesma eficiência que você teria, por exemplo, numa lei de trânsito, numa situação como essa. Né? E tem a questão das subnotificações. Esses são os números que são notificados. É difícil você subnotificar um acidente, né? Porque é impossível você... Exatamente. Né? E ainda tem a questão de que alguém pode tentar contra a própria vida estando pilotando uma moto, um carro. Exato. E aquilo nunca quem for notificar não vai saber. Entendeu? Então, assim, o que é o serviço do CAPS? O CAPS é um serviço... eletivo, ele é um serviço substitutivo desde a reforma psiquiátrica, né, aos manicômios. Então, os manicômios eles foram extintos e foram criados os CAPS para que essas pessoas que têm transtorno mental grave e persistente fossem atendidos no seu território, né, de forma ambulatorial e que voltassem para suas comunidades, que pudessem participar, estudar, enfim, fazer parte do seu território. E aí, o perfil do CAPS seria esse. Porém, não foi pensado, Elistênio, em uma segunda situação. As outras pessoas que sofrem de problemas leves, hoje, né, Nayara, não existe um local, e isso não é só em Quixeramobim, é no Brasil inteiro, que a gente possa estar encaminhando essas pessoas. Que ao invés da gente estar se preocupando com quem tem depressão grave, com quem tem esquizofrenia, quem tem bipolaridade, ou seja, esses transtornos mais graves, a gente está preocupado com isso e com o resto, com todo mundo, na verdade. Né? Então, é algo que tem nos preocupado bastante. Inclusive, nós temos uma fila gigantesca, não é segredo para ninguém. Para a psicologia, eu digo assim, hoje, a fila da psicologia, ela é muito maior do que para o psiquiatra. E é porque é um especialista. Né? Então, assim... Hoje a demanda para ser ouvido é bem maior, né? Muito maior. E a gente só encontra o serviço de psicologia para atendimento individual nos CAPS, certo? Tem psicólogo na educação? Tem, mas com outras funções. Tem psicólogo no CRES, no CRAS? Tem, mas com outras funções. Para esse serviço, nós só temos CAPS e a residência multi, né, que é da Escola de Saúde Pública,
que também não consegue abarcar a demanda enorme. Depois da pandemia, cresceu mais a procura? Sim, a gente tem um aumento considerável da procura, principalmente os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos. Eu já ia perguntar, o que as pessoas procuram mais buscando atendimento com que tipo de síndrome? Seja... A ansiedade, ela é disparada. Mais de Muito. 50% da nossa demanda é com queixas relacionadas à ansiedade. O que a gente sempre alerta é que a ansiedade em si, ela não é um problema. O problema é quando ela se cronifica ou quando ela tem repercussões que vão atrapalhar o dia a dia da pessoa. Quais são os principais sintomas de quem tem assim, sofre com ansiedade? O transtorno de ansiedade, ele vai se caracterizar por um excesso de preocupação que vai atrapalhar a pessoa de fazer as coisas do dia a dia dela. Eu sei. Isso vai ter sintomas físicos e sintomas psicológicos. Entre os sintomas físicos são ataque cardíaco, falta de ar, tremor, problemas gastrointestinais, sensação de falta de ar, de dispneia, que a gente chama. E os sintomas psicológicos, preocupação excessiva, a sensação de que algo ruim sempre vai acontecer, de que nada dá certo, uma visão bem pessimista quanto ao futuro, ou que as pessoas vão fazer algo de ruim contra ela ou contra os seus familiares. Esse medo diagnóstico, Nayara, quem faz para identificar? O diagnóstico, ele pode ser feito por qualquer profissional de saúde. De saúde. Pelo menos essa escuta inicial, né? Por isso que a gente, quando a Sussu fala que a gente não encontra outro espaço para fazer essa escuta desse sofrimento, a gente tem que lembrar que os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, elas são a porta de entrada do SUS. Então, a pessoa que sentir qualquer demanda relacionada ao sofrimento psíquico, ela pode procurar a sua ADS, que a gente chama aqui, né? O seu posto de saúde, para que o enfermeiro ou o médico, o profissional de saúde, ele possa pelo menos alertar a pessoa para dizer, olha, isso aqui que você tem pode não ser uma ansiedade normal, pode ser uma ansiedade patológica. Perfeitamente. Meninas, deixa eu só voltar com a rádio. Você que está me ouvindo pela Rádio Canudos, seja muito bem-vindo. Estamos de volta depois do horário eleitoral. Agora a gente segue até às 13h aqui pela Rádio Canudos e pela campanha a gente segue até às 15h. Eu estou ouvindo a Sussu Vieira, ela é enfermeira em saúde mental e coordenadora do CAPS Geral, e a Nayara Ribeiro é psicóloga e mestre em gestão em saúde. E nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, ao mês de prevenção ao suicídio. Sussu, pode ficar à vontade. Pronto, Alexandre, voltando ao que a gente estava conversando, né? CAPS Geral, já falei, né? Qual é o perfil. E o CAPS AD é para os transtornos, né? Voltados às dependências químicas, né? Álcool e as demais outras drogas, né? Lícitas e ilícitas. Então, são esses dois tipos de CAPS que nós temos no município, mas nós já temos em andamento, né, um projeto de um CAPS infantil, que é a demanda do autismo, né, das hiperatividades tem crescido bastante. Então, apesar da gente não ser um CAPS infantil, mas a gente também absorve abraça demanda, né? essa demanda, porque não é justo, né, essas crianças estarem aí soltas, sem nenhum acompanhamento. Então, a gente tenta fazer, né, inclusive a Tati Souza, né, que é da já associação, teve várias vezes aqui, a gente é parceiro, muito parceiro da associação, e a gente vai tentando dar suporte a essa demanda infantil. Né, mas, assim, o que a Nayara falou é tão importante, Alexandre, porque a gente precisa começar a ver saúde mental como qualquer outro problema de saúde pública, né? Quando você sente uma dor de cabeça, você não vai direto no neuro, não é verdade? Você vai no seu posto de saúde ou você vai na UPA, se for uma dor de cabeça maior, e lá o médico lhe medica e, se for preciso, vai que você tem talvez uma suspeita de AVC, ele lhe encaminha para um especialista. Assim deve ser o serviço de saúde mental. Então, as pessoas têm que procurar o seu posto de saúde. Lá o médico ou o enfermeiro faz aquela escuta, aquele acolhimento, né, que é importantíssimo. Muitas vezes as pessoas precisam muito mais ser ouvidas do que medicadas, né? Então, caso a equipe lá não consiga resolver, eu vou iniciar aqui uma medicaçãozinha, não dá certo, então vamos encaminhar para o CAPS, né, porque eu não estou conseguindo, tá? E nós ainda temos o serviço de telematriciamento, né? O município, ele trabalha com o matriciamento, né, Nayara? Que aí você pode também explicar em linhas gerais para o Elistene, que é uma palavra difícil, né, Elistene? Não é uma palavra que as pessoas têm muito acesso. Como é o nome? Matriciamento. Matriciamento. Ou apoio matricial. Isso é uma ferramenta de gestão e uma metodologia de trabalho também, em que uma equipe vai oferecer um apoio assistencial e pedagógico à outra. O que isso quer dizer? O CAPS, como é a equipe especialista em saúde mental,
vai ajudar a equipe da atenção primária a conduzir os casos de saúde mental do território. É um apadrinhamento, né? Exatamente. Vem da palavra mãe, né? Matricial vem de mãe. Então, a gente vai fazer esse suporte para que a equipe da atenção primária ou também outros pontos da rede, o hospital, a UPA, possa conduzir os casos. E aí a gente vai na perspectiva da corresponsabilização e no compartilhamento dos casos. Porque o que a gente percebe, e às vezes é um erro que alguns profissionais cometem, muitas vezes por desconhecimento, de colocar os pacientes dentro de caixas, ou então de dizer que o paciente de saúde mental é um paciente do CAPS. Não, o paciente com alguma queixa de saúde mental, ele é da rede. Então, quando ele vai para um atendimento no CAPS, ele não deixa de ser parte lá do posto de saúde, parte da área lá da atenção primária, né? Ele deve dar continuidade a esse tratamento tendo essa referência na sua unidade de saúde. Deixa eu fazer uma correção. Como é o nome da palavra? Matriciamento. Que vem de... Mãe. E eu disse padrinho, que vem de... Pai. E eu imagino que a ideia seja justamente para que seja de mãe. De madrinha, feita né? a correção. Não é apadrinhamento, não. É matriciamento. Matriciamento. A gente tem que aprender que nós vivemos uma cultura machista e que tudo a gente acha que deriva do pai. E a gente precisa aprender a se corrigir. Estou me corrigindo aqui ao vivo. Muito bem. Inclusive, eles têm, dentro da nossa programação, né, Sussu, a gente vai fortalecer essas ações de matriciamento. Nós estamos programando reuniões com a nossa rede de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, vão se reunir com a gente para a gente oferecer esse cuidado e essas informações que são necessárias para que esse cuidado também aconteça na atenção primária. Por isso que esse ano a gente decidiu esse tema, né, Listênio? Qual o tema? Todos pela vida, né? Tem essas mãozinhas dadas. Acho que eu mandei a imagem aí para a sua redação. Tem, vamos ver agora, vamos aumentar a chiqueza aqui do programa, vamos botar aqui os números na tela do ponto de vista para as meninas comentarem. Que é importante, gente, ó, você que está em casa às vezes pensa que suicídio é lá na cidade vizinha ou é na rua de trás. Não está na nossa rua ou não está dentro da casa da gente. Está muito mais perto do que a gente imagina. Tem a foto da campanha aí? Mostra aí, por favor. Essa campanha que está sendo desenvolvida aqui pelo município é Todos pela Vida. Essa é a campanha, é a arte da campanha, você vai se deparar com ela aí pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, e aí você vai entender que faz parte dessa campanha do Setembro Amarelo. Vamos para os números? Enche a tela e me dá aqui os números no telão, que as meninas vão poder comentar. Esses números que vocês coletaram, isso faz parte da rede do município, não é isso? Sim, pela vigilância, tá? Esses números são da vigilância do município, e aí, vigilância epidemiológica. Por que esses números são importantes para vocês? A gente tem essa clareza de que é importante a gente registrar esses casos, porque ter indicadores faz com que a gente possa pensar políticas públicas que deem conta dessa problemática. O que a gente entende dentro dessa série histórica, né? Que, primeiro, a faixa etária que tenta o suicídio, porque esses dados são de violência autoprovocada. O que isso quer dizer? Tentativas de suicídio. Sim. Seja as que foram consumadas com o suicídio, como as que não. E aí a gente percebe que essas tentativas ocorrem principalmente com a população mais jovem. No ano de 2022, de 25 a 34 anos, a gente teve 13 casos de tentativa de suicídio. Isso já em 2022? Já em 22, até agora. De 25 a 34 anos, em 2020 foram 5, em 2021 foram 11 e em 2022 foram 13. A gente está vendo uma crescente dentro dessa população, o que mostra que faz-se mais necessário ainda ações de promoção de saúde, prevenção de agravos em saúde mental, da gente identificar por que essa faixa etária está tentando tanto o suicídio. Isso aqui é a geração, 90, 2000, né? E quando a gente olha para de cima, de 15 a 24 anos, chega a 31 o número de casos. Ainda é maior, gente, Ainda olha é só. maior. Isso Bem aqui maior. já é 2000... São adolescentes 2000, né? e adultos jovens. De 15 a 24. Em 2020 era 11, 21, 34, 31 e 21, é muita coisa, Isso né? mostra que como alguns estudos já trazem que a próxima epidemia após o Covid é a epidemia dos transtornos mentais.
isso está muito explícito nesses dados. Esse número de 21 quer dizer notificação de lesão autoprovocada. Isso, são todas as tentativas da pessoa se ferir, se machucar. Seja por cortes, enforcamento, ingestão de medicação ou de veneno, qualquer intenção nessa de gerar a morte. É importante também falar, Elistênio, né? Eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, a questão de que o suicídio, né, a gente nunca pode pensar assim que é falta de fé, ou que é uma fraqueza, ou que é falta de Deus. Isso são sempre as primeiras coisas que chegam. Isso é falta de Deus. Esses julgamentos, esses tabus, isso é péssimo. Isso para quem está sofrendo, porque quem tenta contra a própria vida, muitas vezes ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com aquele sofrimento. Exatamente. Né? E às vezes, assim, eu posso estar sofrendo por um motivo igual o da Nayara, mas para mim ele tem uma significância maior, tá? Então, cada pessoa tem a sua significância em relação ao seu sofrimento. Então, fica o recado para você que está nos ouvindo. Deixa de estar fazendo julgamento da vida alheia, a cuidar da sua, que é melhor. Vamos para frente, tem mais tabela? Temos. Vamos lá, vamos ver os próximos números. Tabela 3, suicídio no município de Quixeramobim do ano 2022. E aí, meninas? Pronto, de 399 óbitos, nós tivemos 7 suicídios, tá? Esse é o número geral de pessoas que morreram em Quixeramobim. Sim. Em 22. Em 22. De diversas razões. De diversas razões. Certo. No gênero masculino foram 7, né? É importante dizer também que as mulheres, elas tentam mais, mas os homens, eles conseguem mais. Eles chegam ao ato final mais que as mulheres. Então quer dizer que dos 7, todos eram homens? Sim. Na faixa etária? Na faixa etária, entre 40 e 60 anos, aí se sobressaiu, né? Foram 3. Ficou uma média. E o meio utilizado, o estrangulamento, tá? A gente tem, em segundo lugar, aí, apesar de ter um, né? Mas as substâncias, né? Medicamentos também acontecem muito, essas tentativas. Tá. Por isso que é importante essas pessoas não estocarem medicação em casa, né? O cuidado da família, dessa rede de apoio, a gente precisa saber, mora com quem? Quem é a pessoa que você é mais vinculado, né? Para ter todo esse cuidado, a questão do esconde faca, até com fio de carregador, né? A gente já viu até exemplos de quem se suicidou com rede, na rede, assim, então é importante no armador. Estar atento sempre, né? Oferecer ajuda e estar atento sempre. Vamos para a próxima tela, por favor? A tela 5 é de notificação de lesão autoprovocada por gênero. Sim, aí nós temos por gênero, né? 2020, homens foram 8, mulheres 18. Aí você vê que as mulheres, elas sempre, é como eu falei no dado anterior, elas sempre tentam mais contra a própria vida. Uhum. Né? Em 2022, já 54. É muita gente, né? Isso é até agosto, né? Até o dia 25 de agosto, são as notificações que a gente tem. É muita coisa, gente, é muita coisa. Em 2022 foram 17 homens, e até 54 agora, né? mulheres. 54 mulheres, é muita coisa. E sempre uma crescente, né? Sempre uma crescente. E falar também, eles têm da importância de que os serviços de saúde, eles estão notificando mais. Você vê que em 2020 é muito ralo, assim, as notificações, né? Você vê que está bem subnotificado. Saber é importante porque você tem como traçar estratégias para enfrentar o problema. Sim, com certeza. Né? A questão dos adolescentes cresceu muito, né, Nayara? Nós temos recebido muitos adolescentes. Isso aqui é pandemia, gente, ó. 2021, isso aqui é... Se você fizer uma leitura rápida por cima, você entende. Com certeza. E aí a gente precisa também sentar com a educação, ver o que vão poder nos ajudar, porque é o que eu digo todo dia, né, Nayara? É nossa angústia, eles têm. Como é que a gente vai conseguir resolver o problema da psicologia do município inteiro, né? Se nós só somos um serviço. É verdade. E como é que vai chegar nesses meninos, né? Exatamente. E na zona rural? E aí, minha gente? Bom, a gente percebe então que a maioria das tentativas de suicídio estão na zona urbana, né? Desde 2020 esse número sempre vai se sobressair em grande número. 19 a 7, 53 a 16, 56 a 15. Então, a zona urbana acaba tentando mais. Em 2022 foram 56 casos registrados na zona urbana, na cidade, e 15 casos na zona rural. Exatamente. Então, são números importantes. Destaque aqui no nosso ponto de vista sobre a situação do suicídio aqui no município de Quixeramobim, que a rede está abordando. Gente, já falamos sobre os números, já destacamos, mas eu estou em casa e para a gente finalizar aqui o nosso papo, estou ouvindo toda essa conversa nossa aqui e resolvi tomar uma atitude, seja para pedir ajuda
mas eu gosto muito de quando falo sobre esse tema que a gente tem que saber pedir ajuda, mas também saber oferecer ajuda. Sim. E quem está em casa agora, quais são os mecanismos? Como é que eu chego para conversar com uma pessoa? Às vezes, isso já aconteceu em algumas oportunidades, você fica meio sem jeito, você não sabe o que abordar, se falar uma coisa, se vai piorar ou se vai melhorar. Nayara, como profissional, qual é a melhor forma de eu oferecer ajuda? Como é que eu ofereço ajuda a uma pessoa que está passando por uma dificuldade? Recentemente eu vinha falando isso com uma paciente minha durante um atendimento, né? Que uma frase que faz muito sentido e que ajuda demais e qualquer pessoa pode utilizar quando se deparar com alguém em sofrimento é perguntar do que você precisa. Mais do que você orientar de dizer faça isso, faça aquilo, primeiro se coloque à disposição para ouvir. Esse é o primeiro passo, porque a pessoa que está em sofrimento, geralmente, ela vive uma angústia solitária. Ela acredita, por uma distorção do pensamento dela, que ela está sozinha, que não há sentido para viver, que as pessoas não vão entender aquele sofrimento e que se ela for expor aquele sofrimento, ela vai estar atrapalhando, ela vai ser um estorvo para aquela pessoa. Então, e vai sofrer julgamento também. Quando você diz do que você precisa, eu estou aqui para te ouvir, ou então, se você precisar ir para um profissional de saúde, eu vou com você, eu lhe acompanho. Então, incentivar essa busca por ajuda. As pessoas que já estão em tratamento, que quem está ao lado possa fortalecer essa necessidade de continuar o seu tratamento, tomar medicação se faz uso de medicação, continuar na terapia se ela já foi para a terapia. Então, a gente precisa estar disponível para a escuta. Essa é a principal dica. Uma última pergunta. Aí oh meu Deus, meu tempo está curto e quando a conversa é boa eu me empolgo. Tem idade para fazer terapia? Não existe uma idade para fazer terapia. Mas o que a gente acaba fazendo na prática? Geralmente, a partir dos 5 anos, a gente consegue desenvolver algum processo terapêutico bem satisfatório. Existem psicólogos que atendem crianças mais novas? Existem. Mas a terapia ela acontece a partir do momento em que há um vínculo. Então, claro, o psicólogo ele vai ter estratégias para atender crianças. Se eu fizer terapia, isso quer dizer que eu tenho um problema? Não, isso quer dizer que você quer resolver seus problemas. Tá. Não que a terapia ela seja a solução para todos os problemas. Mas terapia é um tratamento. É um tratamento. E um tratamento ele exige tempo, né? Geralmente o que algumas pessoas acabam desistindo no meio do processo é esse imediatismo. Achar que em uma consulta, 2, 3, o meu problema vai estar sanado. Sendo que é um processo de investigação bem intenso e bem profundo. Às vezes a gente tem que retomar questões às vezes não, geralmente. Retoma questões da infância que estão repercutindo até hoje na vida do sujeito. E buscar formas e estratégias de mudança de comportamento, de reestruturação dos pensamentos, das cognições, isso também é um processo bem laborioso, que exige tanto do terapeuta como exige da pessoa também. Eu acho que a gente já conseguiu alcançar muitas coisas. Preconceitos, muitos, já estão sendo extirpados, já estão saindo assim da nossa mente, como, por exemplo, achar que o lugar de CAPS é para quem tem doença mental grave e não é. Eu acho que a gente já parou, ou já diminuiu essa ideia de CAPS é lugar de doido. Não existe isso, gente. Nós já avançamos. Muito. Eu acho que esse passo aí a gente já deu, sabia? Inclusive, por isso que tem tanta gente procurando. Por isso que a demanda aumenta, porque as pessoas Exatamente. entendem que esse é um serviço fundamental. Fortalecê-lo é fundamental hoje em dia. Então, eu acho que essa campanha, para além do suicídio também, é dar atenção a esses espaços de acolhimento que existem em todo o território nacional. Sim. Toda prefeitura tem o seu atendimento, tem o seu CAPS, e isso é fundamental, fortalecê-los para que a gente possa dar um passo mais à frente, que é garantir essa política pública de saúde mental que a gente tanto precisa. Sussu, para a gente finalizar, passa aí a programação, o que você tem de semana para a gente fechar aqui o nosso papo. Só mais um pontinho assim que eu acho que tem tudo a ver com você, em relação às mídias, né, Nayara? A importância das mídias não divulgarem, né, essas questões de suicídio. Às vezes você passa ali num blog, você está passando ali e você vê, aquilo é muito prejudicial, principalmente para quem tem ideação. Né? A pessoa que vê um caso de suicídio, né? É um gatilho para aquela outra pessoa que tem. Então, a gente precisa também conversar, além da questão da saúde, educação, conversar também com a mídia do município, né? Eu acho que vale uma conversa. Sim. Eu faço questão de não noticiar.
né? Porque Se existe uma associação, enfim, não sei, desconheço, mas se existir, a gente pode estar sentando para discutir. Demais. Eu sempre que vejo, né, como a gente está num município pequeno, eu ligo, fulano, não divulga não, vai lá, tira, né? Porque não é legal. Eu também acho. Certo? Então, Alexandre, agradecer, né, dizer que a nossa programação assim está bem extensa. Quem quiser ver ela bem detalhada vai estar nas redes sociais do CAPS, né? E se Vocês têm Instagram, Facebook? Temos Instagram, CAPS Quixeramobim, tá? E aí nós vamos ter, além dessas oficinas de matriciamento com as unidades de saúde, né? Nós vamos ter salas de espera, nós vamos ter a visita à casa de Antônio Conselheiro, nós vamos estar aqui toda quinta-feira, né? Pelo seu convite. Aí nós vamos estar falando nas próximas quintas saúde da mulher e da população LGBTQIA+, que eu acho importantíssimo falar sobre isso. Né? Saúde da criança também. Vamos trazer o CAPS-AD para falar sobre os transtornos mentais e a dependência, tá? Relacionado ao suicídio. Atividades educativas, né? Que vão estar acontecendo durante todo o mês com as escolas. E aí é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, junto com a Academia da Saúde, tá? Vamos ter uma trilha junto com um piquenique lá no Salva Vidas, com os nossos pacientes, tá? E muitas outras atividades que a gente vai estar desenvolvendo durante todo o mês. Perfeitamente. Meninas, muito obrigado pela presença aqui no programa, tá? Na próxima quinta, eu não sei se serão vocês que vão voltar, mas alguém do CAPS vai vir aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto, porque é, sim, fundamental e muito importante.